Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E olha só, já tem notícia que me deixa preocupado, tá? Porque é uma notícia que o Vasco teria feito uma proposta por um goleiro argentino que está lá no Lanús. Informação que vem da Argentina. E por que isso me deixa preocupado? Porque, o Vasco tem o melhor goleiro do Brasil. Por que motivo o Vasco ia estar querendo contratar outro goleiro? Será que tem negociação para a saída de Léo Jardim? Enfim, vamos debater sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre Verratti também, que estaria insatisfeito, com a demora na renovação do seu contrato. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo falando da KTO. KTO parceira aqui do canal Machão da Gama. Tá começando agora aí data FIFA, eliminatórias. Você pode dar os seus palpites lá na KTO. O QR Code tá na sua tela. E se você utilizar o cupom MDG20, você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? KTO, parceira aqui do nosso canal. Lembrando que é um site só para maior de 18 anos. E lembrando também que você tem que jogar com responsabilidade, tá? Nada de achar que vai ficar aí rico com apostas esportivas, é só para brincar e se divertir. Tamo junto, KTO, nossa parceira, MDG20 é o seu cupom. Bom, vou começar falando aqui de futsal, porque ontem o Vasco jogou pelo campeonato estadual em São Januário. E o Vasco goleou a equipe da Portuguesa por 4-0 lá no ginásio do estádio de São Januário, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Estadual de Futsal. Os gols do Vasco foram marcados por Pedro Ortega, marcou 1, o João Loureiro também marcou 1 e o Davi marcou 2 gols. O Vasco venceu por 4-0 e segue 100% aí no estadual de futsal. Ontem teve um bom público em São Januário, inclusive ontem tinha chopp de graça para quem fosse em São Januário acompanhar o basquete. Era a estreia do Pedro Ortega, Pedro Ortega, que é investidor do Vasco no basquete, Ele comanda a equipe de basquete do Vasco e também joga como atleta de futsal. Ontem, inclusive, fez uma boa partida, marcando 1 gol. Vasco bem aí no estadual de futsal, 100%, mais uma vitória, 4-0 sobre a equipe da Portuguesa. Bom, indo para o futebol de campo agora, o Vasco ontem jogou pelo Brasileirão de Aspirantes, enfrentou a equipe do Santos e acabou sendo derrotado. O Vasco perdeu por 2-1 de virada e está eliminado, do Brasileirão de Aspirantes. O Vasco até abriu 1-0 com o Bruno Lopes, mas acabou levando a virada da equipe santista e está fora do Brasileirão Sub-23, o Brasileirão de Aspirantes. Então, o Vasco eliminado da competição Sub-23. Vamos agora falar aqui do futebol profissional, meus amigos? Porque tem 2 notícias que envolvem diretamente aqui os 2 principais jogadores do Vasco nessa temporada, o goleiro Léo Jardim e o atacante Verratti. Primeiro eu vou começar falando sobre o atacante Verratti, capitão do Vasco nessa temporada, goleador da equipe Cruz Maltina e, sem dúvida, uma das principais referências desse elenco do Vasco. Nos últimos dias, o Verratti publicou ali nas suas redes sociais algumas mensagens enigmáticas, algumas indiretas, enfim, demonstrando ali algum tipo de insatisfação que não dá para a gente cravar aqui também que é alguma coisa relacionada ao Vasco ou não. Mas, enfim, o Verratti postando isso no seu perfil público dá a entender, é claro, que é alguma insatisfação em relação ao momento que está passando, E os amigos do canal Na Torcida Vascaínos têm uma informação que vai de encontro a isso,
O Verratti tinha publicado no Instagram o seguinte: nem sempre você precisará contar o seu lado da história, o tempo conta. Fez uma outra publicação também dizendo que os olhos não sabem mentir. Enfim, é uma coisa meio estranha. E os amigos do canal Na Torcida Vascaínos trouxeram uma informação que eu vou ler agora aqui para vocês, que o Verratti estaria incomodado com a indefinição sobre a sua renovação de contrato com o Vasco. As indiretas de Pablo Verratti em sua conta oficial do Instagram estão dando o que falar nas redes sociais, e os canais da equipe do Na Torcida Vascaínos conversou ali com algumas pessoas próximas ao atleta para entender a situação de momento. O centroavante estaria chateado porque aguarda uma atitude do departamento de futebol do Vasco quanto ao seu contrato. Segundo a apuração deles, havia uma conversa avançada entre as partes para a renovação, mas a direção do Vasco ainda não chamou o atacante para concluir as tratativas e o argentino quer resolver logo o seu futuro. O atual vínculo do Verratti com o Vasco se encerra no final de 2025 e o atleta deseja encerrar a sua carreira em São Januário. Se identificou demais com o Vasco e quer muito continuar no Vasco. Portanto, quer decidir logo essa questão, quer logo renovar o seu contrato até o fim de 2026, pelo menos. Ele tem contrato até o fim de 2025, né? Então, aparentemente, o Vasco teria dado uma segurada nessa renovação e o Verratti ficou um pouco aí chateado com essa situação. Vamos aguardar se o Vasco depois vai voltar a conversar com o jogador, mas, de certo modo, o Verratti também, com um contrato até 2025, ele já é um cara com uma idade avançada, tem mais um ano ainda de contrato com o Vasco, né? Tem mais um ano. Acho que não tem esse desespero todo para renovar. Eu entendo que o jogador quer logo resolver essa situação, mas, pensando pelo lado do clube, não tem esse desespero todo também. Mas vamos aguardar. Uma certeza que a gente tem é que o Verratti tem muita identificação com o Vasco, é um dos nossos principais jogadores, e claro que a gente quer que o Verratti permaneça. Agora vamos falar sobre o goleiro, porque é uma informação que caiu como uma bomba hoje pela manhã nas redes sociais. Informação que vem da Argentina. Vou confirmar aqui o nome do jornalista que publicou essa informação. Foi o Uriel Lutz, lá da Argentina. Ele é jornalista esportivo, né? Lá da Argentina, no mercado de passes, e também do Pura Pasión, que é lá de Rosário, né? Na Argentina. E a informação trazida por ele é que o Vasco realizou uma proposta oficial pelo goleiro do Lanús, o Nahuel Losada. A proposta do Vasco seria de 2 milhões de dólares por 80% do passe do goleiro. O Lanús comprou recentemente esse goleiro junto ao Belgrano de Córdoba, né, por 1 milhão e 200 mil dólares. E agora o Vasco teria feito essa proposta de 2 milhões de dólares para contratar o goleiro que jogou inclusive com Pablo Verratti na época de Belgrano. Ele tem 31 anos de idade e jogou por Lanús, Belgrano e All Boys. Bom, o que me deixa preocupado é o seguinte: se realmente se confirmar que o Vasco fez uma proposta de 2 milhões de dólares, que dá mais de 10 milhões de reais por um goleiro, não vou nem entrar aqui na qualidade do goleiro, né? Tem 31 anos de idade e tal, realmente não sei se é um bom ou um mau goleiro. Mas o que me preocupa é, se o Vasco estiver realmente procurando um outro goleiro, é porque o Léo Jardim talvez não continue, né? Porque não faz sentido o Vasco procurar um outro goleiro, já que o Vasco tem o melhor goleiro do Brasil, na minha opinião, que é o Léo Jardim, e tem nas categorias de base o Felipe Gabriel, né? Que é goleiro da seleção de base e seria aí uma excelente reserva, né? Para já ir também se ambientando e etc e tal. Então me preocupa essa situação, até porque me preocupa muito a situação do Vasco para 2025, porque se a gente não tiver um rumo, jogador que tem mercado, jogador de alto nível, realmente não vai querer ficar num clube sem perspectivas, né? Num clube sem dinheiro. Então, assim, me preocupa essa situação. Vamos acompanhar de perto e tendo mais novidades a gente traz aqui. Tamo junto, vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima. Fui!